De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, pra gente mostrar a declaração do Vinícius Júnior ontem depois do jogo. Só relembrando, Vinícius Júnior, de 6 dribles tentados, não acertou nenhum. De 9 duelos mano a mano, só venceu 3 e não deu nenhuma finalização. 18 perdas de posse de bola. Então, foi uma atuação bem abaixo, que o Vinícius tem sim que ser questionado, mas que o Mauro trouxe essa observação. O Vinícius não jogou na posição dele no Real. No Real ele fica solto. Ontem ele ficou muito preso ali na esquerda e o Mauro também acha que isso prejudicou. Teve discussão do Danilo, hein? Com a torcida. E aí eu vou ser o primeiro a criticar. Não joga nada. O Danilo, então, não joga nada na seleção brasileira desde sempre. A seleção não joga nada. Ele quer o quê? Que o torcedor que pagou uma fortuna no ingresso e que não ganha o salário milionário que ele ganhe, não vai. Ele quer que o torcedor não desabafe. Ah, ô Danilo, pelo amor de Deus, vai tentar jogar bola. Tem outra também, né? Ah, eu tenho que ser sincero. Danilo, o capitão da seleção brasileira, tá de sacanagem. A seleção brasileira acabou, gente. Aí que discutir com o torcedor... Cara, com todo o respeito ao Danilo, ele não pode discutir com o torcedor depois de um jogo patético como esse. O torcedor tem toda a razão de vaiar. O torcedor pagou caro pra ir no jogo lá. O torcedor nunca vê a seleção brasileira nos Estados Unidos. Ele quer o quê? Que os torcedores aplaudam. Nossa, que maravilha. Que 0-0 maravilhoso. Eu paguei $200 pra não ver gol nenhum. Tá de brincadeira o Danilo de querer discutir com o torcedor. Vai treinar, vai tentar melhorar o rendimento da seleção brasileira, que aí ele vai receber aplauso. Agora, eu mandei um vídeo aqui pro Kaique, não sei se a gente vai poder usar. É ele falando, não tem ninguém de brincadeira aqui não, rapaz. Não, imagina se sou eu, Bruno Prado, que tô lá, não tem ninguém de brincadeira. Tô te perguntando nada, se você tá de brincadeira ou não. Eu falo o que eu quiser, vocês não estão jogando nada. Ah, mas o cara xingou ele tá certo, tem que devolver. Não, Bruno, certo. Na boa, o torcedor, ele vai xingar. O jogador, ele sabe que tem a pressão. Ué, faz que nem o Vinícius Júnior, que com certeza também foi vaiado, que é muito maior que o Danilo pro futebol, que é muito maior que o Danilo pra seleção brasileira, e sai quieto. Eles não estão com moral nenhuma pra reagir a alguma coisa. O torcedor, ele tá no direito dele, se ele não jogar a coisa, se ele não fizer, o torcedor pode ficar revoltado. Sai, cara, abaixa a cabecinha, reconhece que foi um jogo ridículo. Se você xinga uma pessoa, você dá o direito da pessoa te xingar também. Se ele só falou que não tem ninguém de brincadeira, não sei o que o cara falou. Se o cara o ofendeu... O cara pode ter falado, vocês estão de brincadeira. Se foi isso... Pra sair na porrada. Mas se o cara falou, vocês estão de brincadeira, ele respondeu, ninguém está de brincadeira, a resposta correta. Se o cara xingou ele só falou isso, ele foi até educado. Pra mim não tem resposta nenhuma correta. Pra mim o jogador numa situação como essa, ele tem que abaixar a cabeça, sair de campo e falar, vou melhorar pra não passar vergonha de novo. Eu não vi a cena. Eu tenho aqui, eu não sei se a gente vai poder mostrar. Eu não vi a cena. Se isso longe, então, é duro, se for cara a cara, é difícil o cara não responder. É muito difícil. Não, foi longe, foi na arquibancada. Então, ele tava olhando pra cima. Pô, mas visão, olhar de lince, né? Quer dizer, arquibancada e viu que... Você entendeu? Eu acho que se foi só isso que o cara falou, tá de brincadeira, então eu acho que não há necessidade de grande... Agora, se foi uma ofensa, ele não teve como escapar, viu, cara a cara. Tem jogadores que fazem isso que você falou, ignoram, e outros respondem. Eu acho isso, eu acho que é muito difícil. Né, você não, até de ter o Danilo, gente. Pô, desculpa, com todo respeito, cara. O Danilo, seu capitão da seleção brasileira, mostra a fase da seleção brasileira. Cara, me desculpa, se você for perguntar pra todo mundo na rua se tem um ídolo na seleção, ninguém vai responder o Danilo. Ninguém. E eu arrisco até mais. Eu acho que se o Danilo andar na rua... Muitas pessoas no Brasil não vão saber quem é. Não, só com ele. todo respeito a ele. Mas não só ele, da seleção brasileira. Eu sei. Sabe, a gente costuma brincar dizendo assim, metade da seleção, entre aspas, aparecer na Avenida Paulista, ninguém vai identificar, reconhecer como se fosse jogador da seleção brasileira.
Exceção feita aquele... vai, Rodrigo, Endrick, Vinícius Júnior, Marquinhos, esses caras Alisson, são super... O Paquetá, o próprio Paquetá. Isso. Esses caras são reconhecidos. Mas outros jogadores, eles não têm a imagem na cabeça da torcida. Então, eu compreendo isso. Agora, eu não sei exatamente o que aconteceu, vou até correr atrás disso para saber, mas eu acho que em alguns momentos é difícil suportar e não retrucar. Eu acho isso. Se eu sou jogador da seleção brasileira, num momento desse, sai de cabeça baixa, vai embora e tenta melhorar para ser campeão e para aí sim chegar pro torcedor, pronto, ó, olha aí a resposta que você queria. Aí ele vai ter todo jeito de responder. Agora, depois de um 0-0 contra a Costa Rica, fajuto, tem que responder nada. E acho que o Danilo ficar discutindo com o torcedor também, não importa o que o cara falou. Segue o caminho dele e vai embora, né? É isso, né? Porque foi uma atuação ruim também. Abaixa a cabeça e vai embora, pô. Assim, passou, tal, vai embora. Se o cara xingou, bota merda também, vai embora, entendeu? Não enche o saco, seu malo. Vai embora. O cara ofendeu ele, xingou, você se sentiu ofendido, responde e vai embora. Vai ficar discutindo, batendo a boca, não adianta. Agora, o que acontece? Cria-se também uma ideia de que a seleção brasileira sempre vai ser um espetáculo. Não é há muito tempo, gente. Há muito tempo que não é. Aliás, em quantos momentos da história da seleção brasileira ela foi um espetáculo? Em alguns momentos ela foi um espetáculo. Na maioria do tempo não é, que nenhum time é espetacular. Se você pegar a seleção brasileira antes da Copa de 70, que é por muitos considerada a melhor seleção da história, o Brasil teve dificuldades. O Pelé chegou a ser barrado. Teve problemas. A classificação, ela sai do jogo com o Uruguai, que é o recorde de público da história do futebol, né? 183 mil pagantes, Brasil 1, Paraguai 0, 31 de agosto de 69. Suado, o Brasil luta para se classificar para a Copa do Mundo em 70, em 94, quando foi campeão. Então, sabe, eu acho que no imaginário popular a seleção brasileira sempre é um espetáculo, mas na prática nunca foi. Em alguns momentos é. E aí fica essa ideia, ainda mais uma seleção como essa, uma geração que tem bons jogadores, mas não são jogadores super acima da média, assim, você não vê de ponta a ponta, já vimos seleções assim, né? Não tem um super craque, né? A Argentina na Copa do Mundo tinha um super craque. A França tem um cracaço, que é o Mbappé. O cara é monstruoso, resolve jogo pra cacete. Tá voltando hoje, né? Decide jogo, carrega o time nas costas se precisar, é um monstro. O Vinícius não tá nesse estágio, na minha opinião, o Rodrigo não tá nesse estágio, o Endrick menos ainda, é muito jovem. E tem vários bons jogadores, mas não é um time tão espetacular. E coletivamente ela não existe, é o início de trabalho. Contra a Holanda ficou claro que é a França de Mbappé e o que é a França sem Mbappé. Parece que é outro time. Né? Ele é um negócio monstruoso. Que ele é forte, ele é decisivo, ele tem técnica, é hábil, rápido. É um jogador muito, muito moderno, né? Esse futebol mais atlético, né? Sem perder características técnicas importantes. O Brasil não tem um cara desse ainda. Talvez um desses meninos vire amanhã um jogador tão espetacular, não sei. Mesmo com outras características, mas não tem. O imaginário popular é esse, que o Brasil vai dar show, não vai dar show. Não vai dar show. Ô Bruno, eu vou te passar, porque o Neymar, né, se pronunciou. Neymar foi no jogo, Neymar reagiu, Neymar não gostou da substituição do Vinícius Júnior. Agora, só finalizando o assunto do Danilo, né, eu só acho o seguinte, no estádio, pra mim, o jogador tem que aceitar o desaforo. Na rua, não. Na rua, vai você, eu não tô lá no... Agora, no estádio, se a gente for achar que todo jogador tem que responder a xingamento a tudo, acabou. Porque quantas vezes eu fui no Maracanã, Gabigol, Everton Ribeiro, aí eu vou botar, Dudu, no Palmeiras, o Sheik no Corinthians, os caras já foram vaiados, já foram xingados de sair ali no túnel, não sei o que, xingando. Abaixa a cabeça, amigo, e vai embora. Você perdeu, você jogou mal. Na rua é outra coisa. Na rua não é instituição, não é seleção brasileira, não é clube. Aí respeite o meu espaço. Então, por isso que eu acho que o Danilo ali... Eu acho que o Danilo, ele quis também aparecer um pouco. Eu sou capitão, eu vou querer ter uma postura de capitão. Porque não tem sentido o cara ser cobrado num jogo patético como esse e ainda querer discutir com o torcedor. Eu não vi a cena, como já disse aqui. Claro, eu acho que... Te mostro, tá aqui, ó. Aqui, pode ver então, então, eu não sei se... Essa aí é a cena. Então, eu tô vendo agora. Esse cara houve um contato visual muito próximo, eu achei. E talvez ele não tenha resistido e retrucado. É só isso. Mas eu concordo. De uma maneira geral, o estádio xinga, vaia. Quando passa no túnel, muita gente xinga. Mas se teve contato visual muito próximo, tem aquele que... não ouve, não quer nem saber, vai embora e não liga para essa bobagem. O outro reage.
discutindo também. É só isso que eu acho. Eu acho que depende muito da pessoa. Se estiver muito próxima, é difícil não ter sangue nas veias. É muito difícil. O ideal seria mesmo desconsiderar e ir embora. Como eu não você me mostrou agora a imagem, então eu não sei, nesse momento, dar uma opinião definitiva sobre isso. Mas o ideal seria desconsiderar, você tem razão. Mas muitas vezes é muito difícil, né? Tem algumas pessoas que ficam com aquilo na garganta, é complicado. Como o torcedor fica na garganta também, que ele pagou caro para ver um jogo de bosta. Perfeito. Eu concordo. Eu já disse várias vezes que o torcedor tem todo o direito de ir no estádio. Não gostou? Vai. Não gostou? Mesmo o time sendo muito bom, estando em ótima situação em qualquer competição, não gostou? É um direito que o cara tem de vaiar. Só isso. É importante. É o lugar certo para vaiar, mostrar o descontentamento, tá perfeito. Eu vou botar aí na tela a declaração do Vinícius Júnior, tá? Porque o Vinícius Júnior, ele falou sobre a partida e ele disse o seguinte, colocando aí na tela pro pessoal que tá no YouTube. Temos que melhorar. Eu sei que devo melhorar. O que posso fazer pela nossa seleção, nosso país? Tenho feito de tudo para ajudar a equipe, mudando de posição. Olha aí o que o Mauro falou, mudando de posição. Tudo requer tempo. Treinador novo, jogadores novos. Tô jogando numa nova posição, que é completamente diferente para mim. Mas tô focado para seguir evoluindo. As pessoas querem a resposta de imediato. Não foi assim no Real. Não foi assim quando estreiei no Flamengo. Fui ganhando confiança, experiência durante os jogos. Quando comecei a jogar melhor, como estou jogando agora no Real Madrid. Muito melhor, sendo considerado um dos melhores do mundo depois de muito tempo. Todas as vezes que eu venho na seleção, tem 3 ou 4 jogadores para me marcar. Requer tempo até me acostumar. Tenho que me adaptar sobre isso para fazer a seleção jogar melhor. Né? Eu vou ler aqui o que disse o Dorival também sobre o Vinícius Júnior, mas já chamando a atenção, e depois eu vou passar a palavra para o Mauro, sobre essa humildade, né, do Vinícius Júnior. Ele diz, eu vou evoluir com o tempo. Foi assim no Real, foi assim no Flamengo, e eu tô fora de posição. Teve aí uma certa, eu não sei se pode ser uma indireta, mas deixando claro, eu não estou jogando na minha posição. Eu tenho que me adaptar. Quero ajudar. E aí eu vou botar o Dorival Júnior sobre a substituição do Vinícius Júnior. Ele falou, nós colocamos o Vini pelo lado, não tivemos sucesso. Colocamos por dentro, também não víamos encontrando um caminho. Ele estava muito bem marcado. Nós tínhamos que buscar uma solução, tentando uma mudança. Nosso time estava muito bem postado, ganhando a maioria das jogadas. E em razão de ganhar essas segundas bolas, nós estávamos apresentando um volume de jogo muito bom. Nós tivemos que fazer mudanças em peças. Aí, Mauro, eu vou te passar a palavra, tá? Sobre a declaração do Vinícius. E outra, né? Ele estava muito bem marcado. Pra mim, não sei pra você, isso soa como tratar o torcedor como burro. Porque o Vinícius Júnior não é bem marcado contra o Manchester City. O Vinícius Júnior não é bem marcado contra o Barcelona. O Vinícius Júnior não é bem marcado contra o Bayern de Munique. São defesas muito melhores que a da Costa Rica. E o Vinícius Júnior é decisivo nesses jogos. Mas você está simplificando, né? O Vinícius Júnior está jogando numa seleção que não é o Real Madrid. O Real Madrid é muito melhor que a seleção brasileira. Não tem como comparar. Conjunto, forma de jogar, os movimentos que têm que ser feitos em campo. São adversários que muitas vezes também não jogam tão trancados, eles também cedem espaço porque atacam. O Manchester City não fica fechado ali atrás, fechando o caminho do Vinícius. Ele dá espaço pro Vinícius, porque ele joga dentro do campo do Real Madrid. Então são jogos de diferentes Mas aí, Mauro, então eu vou além, situações. Vai. Getafe, Girona, Sevilha, tem defesas melhores que a da Costa Rica. O Real Madrid é melhor que a seleção, Thiago. Eu sei, mas o que ele diz é que o Vinícius... Se o Pelé fosse vivo, jogasse bola até hoje, pegasse o Pelé e botasse no Real Madrid, uma coisa, a seleção... Mas é isso que eu te falo, mas você não acha que não é desculpa a defesa da Costa Rica? Talvez a desculpa é que o Dorival errou. Não, tudo isso está no contexto. Primeiro, o adversário que só se defende, então ele nega todos os espaços. Segundo, um gramado ridículo, estreito. Então fica mais fácil de você fechar o caminho.
Quando você bota a linha de 5, é para quê? Para cobrir toda a extensão da defesa, você proteger a defesa e não dar espaço para o adversário. Como o gramado é mais fino, fica mais fácil ainda você bloquear aquilo ali. Então os espaços são mínimos. Né? E um time que não tem a capacidade de articular jogadas, de criar, o entrosamento que tem o Real Madrid. Né? Nem o nível dos jogadores. Modric e Kroos são melhores do que os meio-campistas do Brasil. Não são. Então, se você joga com gente mais qualificada, é um time melhor, mais entrosado, o técnico é melhor, tudo é melhor. Tudo é melhor. Então é outra situação. A atuação dele foi muito ruim. Eu acho até que em alguns momentos ele deveria largar a ponta esquerda e circular e se movimentar. Independentemente mesmo. Exato, buscar, como aconteceu em alguns poucos momentos. Ele não pode ficar preso na ponta esquerda. Agora, acho que o Dorival aproveitou mal. E tem aí várias lições para tirar desse jogo, né? Bruno. O time joga diferente do Real Madrid. É uma seleção que ainda não dá para saber exatamente como joga, porque está começando um trabalho. O Real Madrid, o Vinícius, ele antes era um cara mais preso na ponta esquerda, depois foi mudando o seu posicionamento com o Ancelotti. Acho que o crescimento do Vinícius está muito ligado ao Carlo Ancelotti, de aproveitar o que o jogador tem de melhor. O Vinícius Júnior, na última temporada principalmente, que já não tinha o Benzema, e o Benzema, mesmo com o Benzema, é um centroavante muito inteligente que sai da área, que abre espaço, não é um jogador fixo na área, mas sem o Benzema, o Vinícius virou um atacante mesmo, ele deixou de ser um ponta. Ele joga no ataque, né? Partindo normalmente da esquerda para dentro. Ele é um cara que tem essa preferência de começar jogadas pelo lado esquerdo, mas não é mais um ponta. E ontem ele jogou como um ponta esquerda e teve dificuldade por falta de espaço. Ele já estava num espaço de campo menor e o campo já era menor, então ele não tinha muito espaço para jogar. O Vinícius é um jogador com características assim bem específicas. Ele é um jogador de muita habilidade, mas eu vejo o Vinícius principalmente como um jogador de muita força física e de que precisa de espaço para acelerar. Então até muitas vezes o Real Madrid marca um poulo mais atrás para atrair o adversário e ter espaço para o Vinícius correr. Quando o Real Madrid, quando o Vinícius enfrenta uma defesa mais fechadinha, com espaço curto, que o time dele fica com a bola o tempo inteiro, roda a bola e tem um espaço muito curtinho, ele tem mais dificuldade. Então a seleção ainda não tem alguns mecanismos que favoreçam. Eu acho o Vinícius um jogador excelente, mas eu acho ele um cara de características bem específicas. Acho que o Vinícius é um cara que o coletivo o ajuda mais. Tem alguns jogadores que têm uma facilidade de fazer com que o coletivo melhore. Porque ele é um cara de muitas valências. O Vinícius é um cara, acho que, de algumas características bem específicas que ele depende muito do coletivo para jogar. Ele não é aquele cara de todas as valências quase completas de um atacante. Ele é muito bom, mas ele é um cara que precisa de espaço para correr. Aí, quando ele não tem esse espaço, ele sofre bastante.